visitando, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Sintam-se à vontade, aqui é a casa do nosso Deus. Amém? E quero convidar os irmãos a abrir a palavra no livro de 1 Coríntios, capítulo 11. Livro de 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 23. O tema da nossa mensagem hoje é: como estar digno de sentar à mesa com o Senhor. Amém? Como estar digno de sentar à mesa com o Senhor. Hoje é a nossa primeira ceia. Capítulo 11, a partir do versículo 23. Livro de 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 23. Todos que acharam, digam amém? Amém. Vamos à leitura da palavra, que diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: este é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu te peço, Deus, fala conosco e nos ensina a ser digno nesta noite, Pai. Porque, Deus, não queremos sentar à mesa contigo indignamente, Senhor. Por isso, Deus, nos prepara e nos dá uma condição nesta noite para recebermos a boa semente e assim, Deus, sentar na mesa contigo nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Podemos assentar em nome do Senhor Jesus. Diz a palavra de Deus que o apóstolo Paulo, ele apenas deu um segmento naquilo que foi passado, orientado, ensinado a ele com verdade. E hoje esse ensinamento ele é transmitido a cada igreja, para que a igreja de Cristo possa sentar à mesa com o Senhor a cada vez dignamente. E nós vemos aqui que o apóstolo Paulo, ele não só ensina, ele só não transmite o que ele aprendeu dos discípulos, como ele também passa mais à frente aquilo que ele aprendeu, chegando até nós hoje. E nós observamos que o apóstolo Paulo determina princípios, determina condições para que o homem verdadeiramente possa estar apto de sentar em uma mesa santa diante de Deus. E acompanhando todo esse procedimento, toda essa diretriz que o apóstolo Paulo deixa para a igreja de 1 Coríntios, porque a igreja de 1
uma igreja que vivia de forma corrupta diante de Deus. Era uma igreja que vivia de forma profana diante de Deus. Então o apóstolo Paulo nada mais entende que ele estaria no direito de cobrar a dignidade daquela igreja, observando que a igreja em Corinto estava totalmente corrompida, prostituída, vivendo de forma ilegal diante de Deus, e estavam sentando na mesa com o Senhor. E ali então ele passa a determinar diretrizes para que o homem possa entender a forma digna de sentar à mesa com o Senhor, que é um ser totalmente santo. E aí então ele vai coordenando, ele vai instruindo o povo através da palavra, como diz aqui: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, a última ceia com os discípulos, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu, apresentou aquele pão a Deus, santificou em oração e partiu diante da igreja. E aquele pão ali então passou a representar o corpo de Cristo, a massa corpórea de Cristo. Seria então uma massa corpórea sem pecado. Seria uma condição do homem de ser entronizado diante de Deus sem pecado, sem condenação. E ali ele continuando, e partiu e disse: este é o meu corpo, que é dado por vós, fazer isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Então dali se estabelece uma aliança entre Deus e o homem, através do sangue do Senhor Jesus, que seria derramado na cruz do Calvário. Quando o sangue do Senhor foi derramado, havia dois simbolismos. Havia um primeiro simbolismo, seria a graça, o favor imerecido na vida de um homem, que estaria se estabelecendo através do derramamento do sangue. E a outra, número 2, seria maldição na vida daqueles que se recusam a receber o Senhor Jesus como seu Salvador. Porque o sangue do Senhor Jesus, ele é um sangue purificador. E quando você levanta, estende as suas mãos para o Senhor, este sangue, ele tem a função de ser derramado sobre você, te purificar, te santificar diante de Deus. E quando este sangue é derramado sobre a vida de um homem que se coloca diante de Deus de forma prostituta, de forma enganosa, este sangue se estabelece como condenação na vida daquele homem. E aí o apóstolo Paulo continua: todas as vezes que o beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Quando ele coloca aqui exatamente que quando o homem beber deste sangue e indignamente, ele terá culpa, ele será culpado
por isso se tornará maldição na vida deste homem. E aí Paulo lhe declara na igreja de Coríntios que os beberrões não herdarão o reino dos céus, que os prostitutos não herdarão o reino dos céus, que os fornicadores não herdarão o reino dos céus, que os fofoqueiros não herdarão o reino dos céus, que os feiticeiros, que os idólatras não herdarão o reino dos céus, porque era exatamente o que a igreja de Corinto estava vivendo: idolatria, prostituição, fornicações, impurezas, lascívias, que se arredonda em um homem adúltero diante da lei do Senhor. E aí o apóstolo Paulo, ele lança diante da congregação: hoje nós vamos fazer um concerto diante desta mesa. Hoje nós vamos colocar as pessoas que têm dignidade diante do Senhor. Hoje nós vamos arrumar a mesa do Senhor e determinar aquelas pessoas que são dignas de uma poltrona nesta mesa. O apóstolo Paulo quis dizer assim: ei, os que estão em fornicação não podem sentar, os adúlteros não podem sentar, os idólatras não podem sentar. E eu fico vendo hoje, meus irmãos, a igreja do Senhor a cada tempo promovendo a liberdade que havia na igreja de Corinto. Jovens se prostituindo e dia da ceia pegando a taça de vinho, pegando o pão. Nós vemos pessoas amigadas tomando a taça de vinho e comendo o pão. Mas muitas pessoas não têm culpa, porque isso está sendo promovido dentro de algumas igrejas. Essa liberdade são alguns líderes que estão concedendo dentro das igrejas para ter número dentro da casa do Senhor. Nós somos o ministério Nova Aliança, preparando vidas para a salvação. Quando Deus me deu esse nome, Ele disse: tu vai ter uma responsabilidade no meu sangue e no pão, e você vai ter que preparar vidas para a salvação. Você não vai preparar vidas para unicamente sentar dentro da minha casa e me adorar de lábios impuros. Isso não é uma correção, isso não é uma proibição, isso é um compromisso com a realidade da palavra verdadeira, para que você se coloque de forma digna diante de Deus. Eu não estou preocupado com números dentro da igreja, eu estou preocupado em preparar uma igreja de qualidade diante de Deus. Eu tenho um compromisso de zelar pela tua vida. Esse é o meu compromisso: zelar pela tua vida.
se eu tenho um compromisso de zelar pela tua vida, eu não posso agir de forma incorreta diante da palavra de Deus e te liberar condições enganosas dentro da igreja. Não posso fazer isso. Eu não posso, porque o teu sangue, a tua vida é minha responsabilidade. Se eu prego para você de forma errada e você as pratica, será cobrado das minhas mãos o sangue desta alma. E eu não estou aqui para colocar as minhas mãos a prego. Eu não estou aqui para isso. Eu estou aqui para te entregar uma veste santa diante de Deus. A veste santa diante de Deus é aquela que você tem uma condição legal de usufruir as bênçãos do Senhor de forma legal. Nós vemos que logo abaixo está falando de maldição para a tua vida. Como é que eu, sendo um líder, vou permitir você, Terezinha, exemplo, de forma ilegal diante de Deus, colocar as suas mãos numa tacinha dessa, chegar para você e dizer: você pode, filha, pode pegar? Eu posso, pastor? Pode pegar, filha, coma do pão e beba do vinho, pode comer e beber, fica à vontade. Como que eu vou determinar uma diretriz dessa, que logo abaixo tem uma palavra de maldição? Porque todo aquele que come e bebe indignamente é culpado do sacrifício do Senhor Jesus. Como que eu vou fazer isso? Eu sou um desgraçado e estou tornando a tua vida desgraçada. Tem gente que pensa que a palavra desgraçado é algo pesado. Não, não é não. Desgraçado é uma condição sem a graça de Deus. Se eu não tenho a graça de Deus, eu quero conduzir um rebanho na condição sem a graça de Deus. Olha a responsabilidade, olha o compromisso. Se eu conduzo o meu rebanho de forma ilegal diante de Deus, eu não sou um profeta, eu sou um feiticeiro diante de Deus. Sou um feiticeiro, porque aquele que não obedece à verdade peca com o pecado de rebelião. E aquele que se coloca numa condição de rebelde diante de Deus, ele é pior do que o feiticeiro. Olha o que está sobre a minha vida, olha o que está sobre as minhas costas. Tem igrejas por aí que estão batizando pessoas amigadas. Eu posso fazer isso? Posso. Eu posso fazer isso para te enganar. Eu posso fazer isso para querer o teu dízimo. Eu posso fazer para te dar um envelope de dízimo. Eu posso. Mas eu não posso esquecer que eu estou matando a tua vida. Porque diante da verdade, o que adianta batizar um casal numa condição amigada? O que adianta batizar se ele não entra no céu? Hein? Que a Bíblia diz que os fornicadores não herdarão o reino do céu. O que adianta eu batizar? O batismo é um prêmio na vida de um homem. O batismo é a entrega de uma chave que determina a abertura da porta dos céus. O batismo é a tua assinatura de compromisso diante de Deus. E como é que eu vou fazer
batismo valer na tua vida. Se eu estou te batizando de forma ilegal, se a Bíblia se opõe aos fornicadores, se a ceia se opõe aos fornicadores, como? E aí determina o apóstolo Paulo que as maldições, elas vêm frequente diante da igreja. Por isso por esta questão é que vem os problemas, as dificuldades, as maldições, por isso que vem as enfermidades, e muitos até morrem na fé. E não poucos, ele diz assim, não poucos que dormem, são muitos que morrem na fé, porque não suporta o peso da maldição que está sobre as suas costas. Não suporta. E Jesus disse que o fardo dele é leve. Não há fardo, não há dificuldade que o homem não possa suportar diante de Deus. O apóstolo Paulo determina isso aqui na igreja de Coríntios. Ei, Deus não dá a prova para o homem que ele não possa suportar. Nós precisamos ser provados para ser aprovado diante de Deus. Mas não vem prova que o homem não possa suportar. Então para que eu vou fazer isso? Hein? Teve uma vida em Belém que chegou comigo e disse assim: pastor, eu fui numa outra igreja e o pastor de lá disse que nada pode me impedir de batizar. Nada. Eu disse: é verdade, nada pode te impedir. Mas você vai batizar para quê? Hein? Para que você vai batizar? Porque o segredo do batismo é a salvação. A essência do batismo é a garantia da salvação. Porque quando o homem está corretamente, dignamente na presença do Senhor, ele desce as águas, ele batiza. Quando ele sobe, ele recebe o selo, o certificado de garantia marcado pelo Espírito Santo de Deus. Diga para quem está do teu lado: você precisa ter a marca da promessa. É o selo de garantia para entrar no céu. Amém? O Espírito Santo de Deus, ele carimba. Pá! Selado para Cristo. Selado para Cristo. Tem gente que se justifica dessa forma assim, dizendo assim: pastor, a Bíblia diz que o importante é o casamento e a união diante de Deus. As pessoas vão procurando palavras, argumentos, para querer estar na condição errada. As pessoas não conseguem pegar o discernimento real. Às vezes vem uma passagem de Filipe com o eunuco: pastor, mas o pastor disse que Filipe chegou com o eunuco e disse assim: que te pede? Mas ele primeiro, antes de tudo, ninguém gosta de um pedacinho antes dessa parte. Ninguém gosta, ninguém lembra dessa parte. Ninguém lembra dessa parte. Todo mundo só lembra dessa: que te pede? E a primeira parte, que Filipe chega e entende o que está lendo, e ele disse: não, preciso que alguém me oriente. E aí Filipe instruiu o eunuco, na verdade. E nós sabemos que um eunuco era um homem completamente neutralizado. Era um homem completamente sem fertilidade nenhuma. Os reis daquela época, eles
cortava o homem para poder estar servindo as senhoras, as mulheres, nos haréns. Então o eunuco era um homem puro. E aí Filipe, após instruir aquele homem, na verdade, e aí ele disse: o que te pede agora? E ele disse: nada, porque eu entendi tudo. Eu entendi tudo. Então vamos descer aqui. Desceram e Filipe então foi batizado. Por que pegar pela metade o entendimento que abre o leque diante da verdade? Por que não pegar toda essa passagem e meditar palavra por palavra, letra por letra, vírgula e pontuação? Por que não meditar nisso? Por que meditar somente o que te impede? Seja verdadeiro, eu sou amigável. Eu ainda me prostituo. Eu ainda sou fofoqueiro. Eu ainda sou idólatra. Por que não falar a verdade? Por que não assumir uma condição real diante de Deus? Dia da ceia, se levantam expectativas dentro da igreja, divisões corruptas, se levantam expectativas diante da igreja, diante de visões corruptas. Como assim, pastor? Tem pessoas que têm a cara de pau de ficar observando quem pega, quem não pega, para dizer: olha, fulano não cerrou, deve estar em pecado. Tem pessoas que são mais além. Você não cerrou, filha, por quê? Ei, o apóstolo Paulo disse assim também: analise-se o homem como? Não interessa a vida de ninguém mais. Nem para o pastor interessa a tua comunhão com Deus, porque o pastor está aqui e não pode impedir ninguém de ceiar. O pastor tem que pregar a verdade, transmitir a realidade da condição. Agora a tua vida pessoal, nesse momento, pertence unicamente a você e Deus. Nisso aqui, nessa passagem, o apóstolo Paulo tira a responsabilidade dele em uma condição ilegal de alguém sentar e tomar a mesa com o Senhor. O apóstolo Paulo tira a responsabilidade de cima dele, diz assim: olha, te analisa, porque o homem não conhece o coração do outro homem. O homem não tem olhos para enxergar como Deus enxerga. Saiu dessa porta aqui, meu filho, dobrou aquela esquina ali, não sei o que você é mais, não sei o que você faz, não sei com quem você anda, não sei de que forma você se porta, se coloca na rua, na sociedade, em casa. E quantos em casa se portam de forma imprudente com o filho, com a esposa com o marido? Quantos dentro de casa? Então, por essa questão, o apóstolo Paulo, diante de Deus, ele analisa-se o homem a si mesmo. Vou pregar a verdade, vou transmitir a verdade, e o povo então tem que meditar diante de Deus. Toda uma igreja se estabelece dentro de uma condição lançada pelo pastor. Se o pastor lançar de forma errada e a igreja conduzir, a cobrança vem dele. E é algo que eu não vou deixar de pregar. É a verdade. É algo que eu não vou procurar agradar ninguém para ceiar com o Senhor de forma ilegal, porque é maldição na tua vida. Teve uma vida que chegou comigo e disse: pastor,
eu briguei em casa, chamei palavrão. Meu marido não veio para a igreja, está lá com raiva. Ele disse que ele não era hipócrita. Eu posso ceiar? Aí eu disse: olha, vamos pela palavra? Hein? Não por mim, vamos pela palavra? Vamos. Jesus disse: deixa a tua oferta diante do altar. Volta e te conserta com teu irmão. Paulo disse: se tu tens alguma coisa contra o teu irmão, procura te consertar com ele. A palavra diz assim, que nós temos que estar de forma agradável diante de Deus, porque eu passo a ser hipócrita quando eu sei que talvez eu vou retornar em casa e chega lá, vou para o segundo round. E aqui eu vim aqui, um não vem, um fica logo em casa, e o outro já fica aqui meditando. Quando voltar, o pau vai continuar de novo. E aí veio fazer o que aqui, filho? Veio fazer o que aqui, filho? Hein? E dentro da igreja, Paulo estava pregando dentro de uma igreja totalmente corrompida. E dentro da igreja, um senta do lado direito, outro senta do lado esquerdo, para não falar com quem estava do outro lado esquerdo. Um senta do lado esquerdo, outro senta do lado direito, para não falar com quem está do outro lado. E aí tem a cara de pau de botar a mão numa ceia, levantar e apresentar e dizer: Jesus, me perdoa, porque eu não estou falando com a minha irmã ali, mas é ela, Deus, não sou eu. Por mim, eu até faço, até vou pedir perdão, mas eu fiquei sabendo, Deus, que ela falou que não quer nem conversa comigo, Deus. Jesus disse: que as hipócritas que oram dessa forma: Senhor, perdoai as minhas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Você tem que entrar na real. Você está perdoando aquele que te tem ofendido? Você está olhando nos olhos daquele que te tem ofendido? Você está abraçando aquele que te tem ofendido dentro da casa do Senhor? Satanás, ele pega o povo no meio da rua aí, pega o povo para praticar essa oração aí: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Aí Satanás pega na terceira parte: seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu. E o homem não abre mão de nada para fazer a vontade de Deus. Ele quer que Deus, ele quer só que Deus faça a vontade dele, mas ele não abre mão de nada para fazer a vontade de Deus. Está pecando. Seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu. Seja feito. E aí? Ah, Senhor, mas eu ainda não estou preparado para isso. Ah, Deus, mas eu ainda não estou em condição disso, Deus. Falar seja feito, você está abrindo mão de tudo para que a vontade de Deus reine sobre a sua vida. Tem poder nessas palavras. Senhor, perdoai as minhas ofensas, como eu tenho perdoado os meus irmãos. Epa, Senhor, perdoa as minhas ofensas. Mas o teu irmão,
Não, Deus, eu estou pronto para perdoar ele. E quando é que você vai estar pronto? Agora? Você está pronto agora? Então bata no coração e diga: Deus, eu estou pronto. Bata no coração e diga: Deus, eu estou pronto para perdoar. Coloca no meu coração, Deus, o sentimento de perdão. Amém? Não podemos ser hipócritas. Não podemos estar de pé de forma errada diante de Deus. Toda maldição que recair sobre a tua vida vai ser cobrado do meu sangue. Do meu sangue. Não estou te proibindo de sentar à mesa com o Senhor. Estou te transmitindo uma condição legal para sentar à mesa com o Senhor, para que sobre a tua vida não recaia maldição. Eu não vou me preocupar com isso. Eu quero ter o prazer de batizar as vidas aqui nesse ministério, que a promessa é grande. Eu quero ter todo o prazer de batizar vidas de forma legal diante de Deus. Esse é meu prazer. Batizar de forma legal diante de Deus. E poder estar aqui à frente pregando, ministrando a verdade, e ter todo um prazer de te ver, de sentar à mesa com o Senhor sem nenhuma acusação. Sem nenhuma acusação. E que Deus verdadeiramente possa trazer no teu coração o sentimento da verdade, para você caminhar diante de Deus. Eu não tenho prazer em ver uma vida caminhar diante de Deus aleijada, coxa. Eu não tenho prazer diante de Deus observar, ver uma vida caminhando diante de Deus como burro de carga. Quando uma vida está escravizada em pecado, em desgraças da vida, o diabo chama ela de cavalo. Para quê? Porque ele quer dizer que você está levando eles nas costas, que ele montou nas tuas costas, no teu ombro, e está te conduzindo. Ele chama de cavalo. E Deus chama você de vaso de honra. Ele quer dizer fraco, mas cheio de glória. Diga para quem está do teu lado: você pode ser fraco, mas tem glória na tua vida. Tem glória na tua vida. Fique de pé em nome de Jesus. Coloque sua mão direita no coração. Diga para Deus assim: Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor. Hoje eu quero me render aos teus pés.
dentro da dignidade da verdade, Deus. Diga para Deus: eu assumo toda condição de erro na minha vida. Eu escolhi, Deus, mas eu quero, Deus, me levantar de novo, eu quero me reerguer. E eu sei que para me reerguer eu preciso me render aos teus pés. Eu preciso me render aos teus pés, Deus. E hoje, Deus, eu me rendo diante de Ti. Diga para Deus: toma-me, Deus. Entrega para Deus tudo que é teu. Entrega. Pede para Deus: as minhas mãos purificar meu coração, que eu ande em tudo que tu tens para mim. Aleluia, Senhor. Glória a Jesus. Eis-me aqui, rendido estou. É momento de se render aos pés do Senhor. Eu sou teu. É momento de declarar. Declare que você é propriedade de Deus. Declare para Deus: Senhor, eu sou propriedade tua. Sou tua propriedade, Deus. Meus momentos e os dias meus, meu respirar e meu viver, que sejam todos pra ti, ó Deus. Aleluia. Glória. Eis-me aqui, rendido estou. Se renda nesta noite aos pés do Senhor. Se renda. Desarme-se, desarme-se. Eu sou teu e tu és meu. Eis-me aqui, rendido estou. Se desarme, se desarme. Se desarme. Eu sou teu e tu és meu.
dignamente, é culpado do sacrifício do corpo do Senhor Jesus. Sentar, sente um pouquinho. Diaconisa aqui à frente. Se você tem algo, se você tem uma cédula de perdão a fazer nessa noite com alguém aqui, não entenda que é se humilhar, mas entenda que é ser exaltado. Que a Bíblia diz assim: aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Entenda que é exaltado, não é humilhado. E aquele que se ensoberbece será humilhado. Então não endureça o coração. Se você tem alguém aqui, eu queria que durante o louvor, novamente, e durante a ceia que vai ser servida, você possa ir até o teu irmão, dar um abraço nele, se conserte com ele. Se você já tiver com a sua taça na mão, troque sua taça com ele. Diga: olha, irmão, isso aqui é simbolismo do amor que eu tenho pela tua vida. Amém? Durante o louvor, permaneça sentado, que durante o louvor nós vamos estar servindo a ceia àqueles que se encontram numa condição legal diante de Deus. Lembre-se, não coma enganosamente para querer agradar alguém. Não faça isso. Você agrada alguém e traz condenação sobre a tua vida. Não faça isso. E aqui, eu creio que agora não tem ninguém aqui que vá se preocupar com quem está pegando e com quem não está pegando. Porque quando o homem não pega, ele está assumindo a sua condição ilegal diante de Deus. Isso só é para corajoso, homens determinados, homens de pulso. Então não encubra erros, não encubra pecado nesse momento, mas seja digno de sentar à mesa com o Senhor. Amém? Feche os olhos, medite. Se tem alguém, você pode sair do seu lugar, ir até ele, dê um abraço e se conserte com o teu irmão. Se não tem ninguém, não tem problema, adore ao Senhor. Aleluia. E a diaconisa vai estar servindo. Pode servir. Tira as tampas. Tira. Toma-me, rendido estou. Isso. Aos pés da cruz me encontrei. O que tenho te entrego a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Vem limpar as minhas mãos, purificar
Abra seu coração. Se coloque diante de Deus com a verdade, para que o nome do Senhor seja exaltado sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, para que o nome do Senhor seja engrandecido sobre a tua vida. Apresente a Deus agora em oração seu cálice, seu vinho, seu pão. Aleluia, Senhor. Levante seu cálice e seu pão diante de Deus. Oremos. Senhor meu Deus e Pai, poder em nome do Senhor Jesus. Olha, Deus, eu quero apresentar este pão, Senhor, que aqui está simbolizando a carne de Cristo. Meu Deus, que este pão seja purificado, santificado, para ser entronizado na nossa carne, para que possamos, Deus, ser corpo de Cristo na terra. E assim também, Deus, este vinho, que possa simbolizar o sangue de Cristo, Senhor. E que este sangue traga vida e vida com abundância na tua igreja, Senhor. E assim, Deus, nos consagramos a ti em nome de Jesus. Amém. Diz a palavra de Deus: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, o partiu e disse: este é meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Comer. Por semelhante modo, depois de haver ceado,
tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Beber. Senhor Deus, em nome de Jesus, eis aqui, Senhor, a tua igreja, renovando a aliança contigo, Deus, para que o teu nome seja exaltado, Deus. E assim, Senhor, renova corpo, alma e espírito, Senhor. Renova, Deus, um corpo santo, nos dá um espírito reto e um coração puro, Deus. E assim, Senhor, até que venha Jesus, estaremos na comunhão da tua graça, ligados no vínculo da paz, Senhor, para receber nosso Senhor Jesus Cristo. E assim, Deus, nós te louvamos nessa noite em nome de Jesus. Amém e amém. Podemos sentar? Nós vamos passar para recolher. Aguarde no seu lugar. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Eu sou teu e tu és meu. Aleluia. Bata a palma para Jesus, igreja. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus nessa noite. Aleluia. Toda honra e toda glória seja dado ao Senhor neste lugar. Eu creio em nome de Jesus. Pode baixar o nome. Eu creio em nome de Jesus que a cada dia, a cada tempo, nós estaremos aqui para preparar uma base forte, uma igreja forte, para até que venha o Senhor Jesus. Amém? E o nosso compromisso será sempre com a verdade. O nosso compromisso será sempre de instruir o povo na verdade. Amém? Tem os avisos? Tem alguém aqui nessa noite que estaria desviado, afastado da presença do Senhor e gostaria de se reconciliar? Pastor, um dia eu aceitei Jesus, mas hoje eu estou afastado, mas gostaria, pastor, de me reconciliar, de me colocar novamente na presença do Senhor. Tem alguém? Só levante as mãos. Se tiver alguém, quero orar pela tua vida. Tem alguém aqui nessa noite que, pastor, ainda não aceitei Jesus, mas hoje eu gostaria de assumir um compromisso com o Senhor. Eu gostaria de entregar minha vida nas mãos do Senhor. Tem alguém? Só levantar as mãos que eu gostaria de orar pela tua vida. Tem alguém? Amém? Que Deus abençoe a todos. Terça-feira, segunda-feira nós teremos aula de obreiro para os candidatos a obreiro, tá? Às 20 horas. Então vamos estar cedo para nós aproveitarmos bastante a nossa aula de obreiro. E terça-feira, a nossa segunda semana da campanha Saindo do Cativeiro. Semana passada foi bênção de Deus. Na terça-feira passada foi a primeira. Foi bênção de Deus. Deus operou aqui real na vida das pessoas que aqui estiveram. Então nós vamos para a segunda semana. Não deixe de vir. Pode trazer enfeitiçado, macumbado, feio, coxo, encapetado, endemoniado. Pode trazer, traga,
porque aqui Jesus tem a solução, amém? Para quebrar as cadeias, quebrar as algemas, tirar, libertar e você sair daqui se regozijando, amém? Então não deixe de vir. Na terça-feira entrou um aqui com uma muletinha e saiu com a muleta no ombro, né? Deus operou tremendamente aqui na terça-feira. E quinta-feira novamente Pastor Francisco estará pregando sobre libertação, tá? Todos os 2 cultos são de libertação, mas o nosso foco maior é quinta-feira de libertação, bem mais específico, amém? Então não deixe de vir participar conosco na terça-feira, saindo do cativeiro, e na quinta-feira, culto de libertação com o Pastor Francisco, vai estar ministrando. E domingo pela manhã, a escola dominical foi muito agradável hoje, muito bom, né? Todos que estiveram aqui ficaram maravilhados com a instrução que eu falei sobre os rudimentos do mundo versus os rudimentos de Deus. Foi muito rico em sabedoria e entendimento que foi transmitido ao povo. Hoje o mundo, ele cultua, né, os rudimentos. O rudimento fala de os primeiros ensinamentos, naquilo que foi plantado em você quando você era criança, né, naquelas tradições antigas de boi bumbá, quadrilha, Páscoa, lá para o lado norte tem as procissões, né, Círio de Nazaré, tem Cosme Damião, Natal, né, o verdadeiro simbolismo do Natal. Então são exatamente os rudimentos do mundo, a cultura do mundo versus a cultura de Deus. Foi maravilhoso, é muito intenso, mas o nosso horário era pouco, que se tornou rápido, não foi? Mas deu para aproveitar, não deu? Bem, a irmã Marlise ali ficou maravilhada, bênção de Deus, né? Nosso objetivo na escola dominical é esse. Nosso contexto de escola dominical não é um contexto teológico, tá? O nosso objetivo é um contexto de caráter. Eu acho que para nós sermos crentes, nosso caráter precisa ser instruído, não é isso? Para alcançar o caráter de Cristo. Então, a nossa escola dominical é uma escola voltada ao caráter do homem, entendeu? Não é um contexto teológico, tá? O contexto teológico, ele fica para as escolas de teologia. Doido para comer bolo, homem. Só pão aí, quer bolo, quer um bolinho aí, quer um bolinho de fubá. Entendeu? Então foi muito rico, foi muito aproveitante a nossa escola dominical. E domingo que vem nós vamos buscar outro tema para falar novamente em cima do caráter do nosso dia a dia, que precisa ser moldado. Então não deixe de vir, de 8 às 9h30, tá? Foi muito rico e nós vamos trabalhar o coração do povo para entronizar novamente os primeiros conceitos da palavra de Deus, né? Vamos combater os rudimentos do mundo que estão entrando de forma exagerada dentro das igrejas. Isso é bíblico, né? Então vamos buscar isso tudo aí, esse entendimento na escola dominical. Domingo que vem, 8 horas, não perca. Vou pesquisar, vou buscar outro tema bem promovente mesmo, para trazer impacto no teu coração e você descobrir a verdade. Conhecereis a verdade vos libertará, né? Tem conceito de demônios, gente, todas essas festas, toda essa cultura, né? Carnaval, que é o festival da carne, o festival de exposição de carne, de sensualidade, não é carnaval, é contrário, é festival da carne, entendeu? Então exposições carnais, né? E sensualidade. E nós vemos diversos tipos de demônios atuando. Quando o prefeito ele entrega aquela chave, tem um Rimon, Deus do dinheiro, Deus da bebida, Deus da prostituição, de tudo, tá? E ali o prefeito vai e entrega a chave da cidade. Toma a chave, entrega nas mãos do Rimon.
está dizendo assim: toma, que todas as legiões do inferno agora possam atuar nesse período, nessa cidade. Entendeu? Então todos esses conceitos aí nós vamos estar aplicando na escola dominical. Entendeu? Por isso tem que ser real, é no caráter, é o caráter do homem que está se adaptando a hábitos e costumes mundanos. Entendeu? E logo depois vem a Páscoa, né? Quem aqui já ganhou ovo? Levante a mão. Quem ganhou ovo? Quem dá ovo? Né? Pois é de quem é esse ovo meu? É do coelho? É do coelho? Não é do coelho? Pô, mas peraí, porque eu estou participando de uma coisa que estão dizendo que é do coelho? Hein? Ano passado em Belém eu fiz o teste do alimento. Eu falei assim: quem comeu ovo de Páscoa? Ninguém se acusou. Ninguém levantou a mão. De graças a Deus, eu estou com uma igreja purificada. Mas ó, eu vou saber daqui a pouquinho, viu? Aí eu preguei a palavra de tradições. E quando eu chamei toda a igreja na frente, eu disse: bota no ungido na mão aí do povo. Aí passou no ungido e bota no estômago agora. Novamente, quem comeu ovo? Ninguém levantou. De graças a Deus, não tem demônio no estômago de vocês. Mas mesmo assim o pastor gosta de zelar pela vida das suas ovelhas, né? E aí eu comecei a orar: Senhor, em nome de Jesus, se alguém aqui, Deus, por uma questão banal, por nenhuma razão, olhou simplesmente para o chocolate branco, mas ainda assim o diabo aproveitou e entrou, Senhor, eu quero arrancar esse demônio do estômago agora, na vida daqueles, Senhor, que participaram, mesmo sabendo que não tem ninguém na tua igreja que participou. E onde tiver um demônio escondido agora, através do prestígio, através do choquito, através disso, em nome de Jesus, queima agora, Deus, e arranca. Aí só viu 10 estavam envenenados. Aí eu fui olhando: diamante negro, choquito, chocolate branco, flocos caramelizados com flocos deliciosos, flocando de milho. Está aqui os ovos de Páscoa, tudo aqui. Tem ou não tem demônio, igreja? Você te faz o teste, né? E aí nós vamos combatendo. Entra a festa junina, né? Sertanejo, boiadeiro, peões. Pega o filhinho aí, bota ele todo enfeitadinho de tio Barnabé, né? Tio Barnabé é a legião de preto velho, viu? E desenhinho, né? A época da festa junina é uma festa promovida aos demônios da família Légua, tá? Promovida muito nos interiores do Nordeste e Norte, que jogou para o lado Sudeste e Sul, trazendo a família Légua dominando o Brasil neste período, através dos boiadeiros, tá? Feita aí a menina, feita aí, bota o chapeuzinho de palha, todo desfiado, pinta ele de tio Barnabé, entendeu? Não tem problema não. E aí nós vamos combatendo, né? E aí tem as festas. Tem a festa da padroeira aqui, Aparecida. Tem o Natal. É isso? Que é para promover o nascimento de Cristo. E acaba colocando o Papai Noel no lugar de Cristo, usando o espírito da mentira com o filho. Vai dormir, filho, que Papai Noel vai me deixar o brinquedinho. Aí quando o filho acorda: mãe, Papai Noel passou por aqui. Foi mesmo, filho. Olha, espírito da mentira, está sendo teu filho, mentira. Entendeu? Quem usa o espírito da mentira é mentiroso, não é isso? E quem é mentiroso é filho de quem? Do pai da mentira. É isso? Gente, eu pegava meus 3 dedinhos assim, ó, passava na pasta e vinha aqui, tchum, 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 2 pezinhos, e deixava lá onde estava o ovinho, lá no cantinho. Aí meu filho acordado: pai, o coelhinho vem aqui e deixa o ovo. Cadê? Estou brincando com meu filho, pelo amor de Deus, ensinando ele a ser mentiroso, né? Então isso nós pregamos hoje, que foi cultura mundana versus cultura de Deus. Amém? E domingo que vem nós vamos ter outro tema para
nos alertar mais ainda, tá bom? E vou falar um pouco sobre, ainda estou no horário, termina 9 horas. Vou falar um pouco sobre a modernidade versus o quê? Os costumes de Deus. Venha ouvir um pouquinho. Venha ver o que a modernidade está fazendo dentro da igreja. Hein? Tá? Venha ver onde estão as portas do inferno dentro da tua casa. Porque a Bíblia diz assim, olha, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Para não prevalecer, Deus ele te dá a capacidade de fechar essas portas. Amém? E não esquecendo que quem vier na escola dominical traga um bolo de fubá para o pastor Francisco. Ele quer um bolo de fubazinho, hein? Ele olha, não esquece do bolo. Amém? Traga um pãozinho com queijo, né? O pastor Francisco ele precisa ser bem alimentado, né? Precisa estar fortificado, porque ele vai sustentar uma obra aí agora nas suas costas, então ele tem que estar bem alimentado, viu? Não gordinho, mas bem alimentado, porque baixinho, gordinho vai ficar redondinho. Amém? Então, café, pão da manhã, e aí a gente vai ali, nós vamos ali estar ceando, comendo, se deleitando após a escola dominical. Fique de